Francisco Xavier Sampaio Tinoco de Faria nasceu em Braga no final da manhã do dia 27 de novembro de 1925. Seu pai, Manuel Tinoco de Faria, era oriundo da freguesia de Friande do concelho da Póvoa de Lanhoso, descendente de uma família de proprietários rurais com profundas raízes no belíssimo Val de Gerás e na Ribeira Cabo. Sua mãe, Isabel Maria Ferreira Sampaio de Faria, era natural do mesmo concelho, mas da freguesia de Lanhoso, onde seu pai, Luís António Ferreira Sampaio, era solicitador. Manuel e Isabel Maria, ele proprietário, ela doméstica, passaram a viver em Braga depois do casamento, aí nascendo todos os filhos do casal. Foi, pois, nesta residência cita à Rua de Santo André, número 15, na freguesia de São Vítor daquela cidade, capital do Baixo Minho, que Francisco Xavier viu a luz do dia. Era o terceiro de 6 irmãos. A mais velha, Maria Manuela, viria a tornar-se religiosa na Ordem do Sagrado Coração de Maria. Manuel Joaquim, o segundo filho do casal, seguiu a carreira da magistratura judicial, tendo chegado a juiz conselheiro do Supremo Tribunal Administrativo. Ao nascimento de Francisco Xavier, ocorrido quando a Primeira República entrava já numa fase de estertor para dar lugar à ditadura militar resultante do golpe de 28 de maio de 1926, golpe esse que teve o seu epicentro exatamente em Braga e ao qual se seguiram quase 50 anos de regime ditatorial que ficou para a história como Estado Novo, seguiram-se outros 3 filhos, Luís António, José Luís e Maria Isabel. Maria Isabel foi casada com José Ferreira Salgado, um dos mais destacados advogados bracarenses da segunda metade do século XX. José Luís foi piloto da TAP, Companhia de Transportes Aéreos Portugueses, até se reformar como comandante. Luís António, o quarto filho do casal na ordem cronológica de nascimentos, seguiu a carreira militar, tendo morrido em combate na antiga província da Guiné, a 28 de abril de 1966. Alguns anos após o nascimento do último dos filhos, Manuel Tinoco de Faria e Isabel Maria passaram a habitar na vila da Póvoa de Lanhoso, numa bonita propriedade que pertencia ao brasileiro João de Almeida, que a vendera à família através de um irmão de Dona Isabel. Foi nessa pequena vila, situada em pleno coração do Minho, que o jovem Francisco passou a juventude. Ali cultivou algumas das amizades que haviam de o acompanhar pela vida inteira, como as de Albino Pinto da Silva, Agostinho Queiroz Pereira, Gustavo Pinto ou António Abreu. No ano de 1944, quando em Coimbra se preparava para a admissão à Faculdade de Direito, Francisco Tinoco de Faria filiou-se no Partido Comunista, começando a militar na sua juventude. Sobre este período da sua vida, escreveria muitos anos depois. A guerra, refiro-me à Segunda Guerra Mundial, contribuiu de forma determinante para a minha formação e opção políticas. Foi durante a guerra, e particularmente nos últimos anos desta, que em consequência de conversas com amigos e colegas e de notícias que chegavam sobre as atrocidades cometidas pelo nazismo, designadamente sobre os judeus, e sobretudo da leitura de escritos doutrinários e de toda a ordem de literatura, incluindo a de ficção de índole antifascista, que comecei a assumir-me e a comportar-me como oposicionista ao governo de Salazar. Em relação ao PCP, afirmaria, muitos anos depois, ser na década de 1940 a única organização que, embora na clandestinidade, permitia aos jovens atuar politicamente contra a ditadura salazarista. A guerra terminou na Europa em maio de 45. Com o fim do conflito mundial, do qual Portugal se tinha excluído, Salazar, com o propósito de evitar a animosidade e até a condenação dos países democráticos, vencedores da guerra, refira-se, marcou eleições antecipadas. Agendada a data, 18 de novembro de 1945, foram anunciadas medidas que davam a entender uma mudança na política do regime.
uma espécie de amanhecer democrático consubstanciado em garantia de liberdade dos cidadãos contra as prisões arbitrárias, a organização de uma polícia de defesa do Estado como polícia judiciária comum, bem como a reorganização dos tribunais criminais. Foi ainda prometida a liberdade de imprensa, de forma a que, em paralelo com os atos de propaganda do governo, pudessem ser feitas as campanhas de ideias políticas diferentes e a respectiva propaganda eleitoral. Acreditando que algo podia ser feito, foi fundado em 8 de outubro de 1945, em Lisboa, o Movimento de Unidade Democrática, que se tornou conhecido em todo o país pela sigla de MUD. A este movimento juntar-se-ia de imediato um outro de caráter estudantil, já sob a designação de MUD Juvenil, reuniria todos os jovens oposicionistas portugueses. Francisco Tinoco de Faria militou nesse movimento juvenil desde o primeiro dia da sua fundação, tendo aí conhecido e convivido de perto com outros jovens oposicionistas como Mário Soares, Salgado Zenha, Gomes Canutilho, Álvaro Ceiça Neves, Almeida Santos, Francisco Vieira Leitão, Salgado Lobo, Maria Alzira Agaton Lança, Humberto Seabra dos Santos ou António Batista Guedes. A recusa de alargar o período eleitoral de forma a que a oposição pudesse organizar-se, bem como a da criação de partidos políticos ou da fundação de novos jornais que permitissem à oposição fazer passar à população as suas propostas, levou, contudo, o MUD a recusar-se a ir às urnas, advogando junto do eleitorado a abstenção. Sem oposição, o partido único que sustentava o Estado Novo saiu vencedor das eleições que tiveram lugar a 18 de novembro de 1945. O facto da União Nacional ter eleito todos os seus 120 candidatos numa eleição sem concorrentes não desanimou o jovem povoense, que se manteve fiel aos seus princípios políticos, acreditando até ao fim da vida que o MUD foi uma semente lançada no solo fértil do descontentamento nacional, que deu origem a essa imensa seara que, dia após dia, cobrindo o país, tornou possível, cerca de 30 anos depois, um 25 de Abril sem guerra, quase sem tiros, uma festa de alegria e beleza. Mas a política iria ficar, por algum tempo, sem o jovem militante, já que em fevereiro de 1947, frequentando então o segundo ano de Direito em Coimbra, o jovem Francisco Tinoco de Faria teve os seus movimentos drasticamente limitados. Foi-lhe diagnosticada a tuberculose, o que à época era uma doença temível. Teve então de suspender temporariamente os seus estudos para ser internado no Sanatório das Penhas da Saúde, na Serra da Estrela. Atrasei-me nos meus estudos um ano dos meus colegas de curso. Regressei aos livros em outubro seguinte, como aluno voluntário, dado que tive de continuar o tratamento, agora no Hospital Sanatório dos Covões. A doença prolongou-se até 1948, mas a recuperação não foi um tempo perdido, antes enriquecedor. Leu os melhores poetas e romancistas, os grandes ficcionistas franceses, ingleses, russos, americanos, enfim, o que de melhor existia na literatura mundial à época. Das suas leituras constaram também estudos sobre arte e, sobretudo, sobre doutrina política. No Sanatório da Serra da Estrela, conheceu algumas outras pessoas que tiveram influência na sua vida. O polifacetado Tossan, o poeta António Aleixo, o escultor Lagoa Henriques. Em conjunto, organizaram no sanatório não apenas uma biblioteca geral, mas sessões de cinema para todos e uma rádio interna, onde, para além de música para os gostos mais diversos e da declamação de poemas, proferiam eles próprios palestras sobre os mais diversos temas culturais. Seria, aliás, durante a permanência nas Penhas da Saúde, que Francisco viria a conhecer a jovem Amália Olveche, com quem casaria alguns anos mais tarde. De nacionalidade brasileira, Amália viera daquele país para, em Portugal, fazer também ela tratamento à tuberculose. Do sanatório, em abril de 1948, já algo melhor, embora não completamente curado,
Partiu para a Póvoa de Lanhoso, onde na casa de sua mãe continuou a tratar-se. Aí prosseguiu os seus estudos, deslocando-se a Coimbra apenas para fazer as frequências e os exames de final de ano. Foi durante esta estada na Póvoa de Lanhoso que Francisco Tinoco de Faria conheceu um homem que fez história na terra pelo seu humanismo e pelo seu posicionamento de combate ao Estado Novo, o médico Custódio António da Silva. Quando o conheci, ele era já um homem doente, mas de uma grande coragem e de uma força interior que muito me impressionaram. Conversei muito com ele. Eu, um jovem, ele um homem amadurecido, dos seus 50 e poucos anos, vividos a bem fazer a sua medicina sempre gratuita para os pobres, e tantos eram nesse tempo, e a lutar contra a ditadura. Em 1949, embora ainda não completamente curado, partiu da Póvoa de Lanhoso para Coimbra, onde se envolveu ativamente na campanha do general Norton de Matos à presidência da República. Foi escolhido como representante da Universidade para integrar a Comissão Alargada de Juventude, a qual ajudou a organizar na cidade de Mondego um grande comício do qual participaram, entre outros, Salgado Zenha, João da Palma Carlos e António Almeida Santos. Foi nessa altura que estreitou relações com Mário Soares, que juntamente com Salgado Zenha passou a ser uma das suas mais importantes referências políticas. Mas, como já acontecera anteriormente com outros candidatos e candidaturas oposicionistas, também Norton de Matos não chegaria às urnas. Desiludido, não apenas com os entraves colocados pelas autoridades instituídas a umas verdadeiras eleições livres, mas também com as profundas dissidências existentes no seio da oposição, o herói amordaçado retirou a sua candidatura 6 dias antes do ato eleitoral. A 18 de fevereiro, o candidato da situação Óscar Carmona venceu as eleições a que concorria sozinho. Foi esta a última campanha eleitoral de Francisco Tinoco de Faria como militante do PCP. A democracia deparou-se-me como regime, se não o ideal, ao menos o melhor, desde complementado pela preocupação de eliminar ou, quando não, de atenuar as desigualdades sociais existentes nas sociedades capitalistas. Saiu do PCP sem animosidades. O partido nunca lhe causou qualquer problema e Tinoco de Faria também nunca hostilizou os comunistas. Mas não deixou de lhes criticar os métodos e processos, especialmente durante o designado Verão Quente de 1975. Após a saída do PCP, e embora mantendo relações estreitas com os seus companheiros oposicionistas de Coimbra, deixou temporariamente de exercer qualquer ação política coordenada. Em 1951, acompanhou e participou em ações de campanha, a quando da candidatura de Quintão de Meireles, mas fê-lo simplesmente como oposicionista, por não se encontrar já então integrado em qualquer força organizada. Francisco Tinoco de Faria licenciou-se em Direito pela Universidade de Coimbra em 1951, com a média final de 15 valores, partindo de seguida para Lisboa, onde fez estágio para se dedicar à advocacia. Em Lisboa, manteve estreito contacto com os oposicionistas à ditadura. Até que, em maio de 1953, concluído o estágio profissional, regressou à Póvoa de Lanhoso, onde abriu o escritório de advogado e onde viria a exercer a sua atividade ao longo de 21 anos. No dia 29 de dezembro desse mesmo ano, depois de um já longo período de namoro, casou em Lisboa, na Igreja da Senhora de Fátima, com Dona Amália Olvés Tinoco de Faria, união da qual viriam a nascer 2 filhos, João Manuel e Maria Amália Olvés Tinoco de Faria. Instalado agora na Póvoa de Lanhoso,
e, embora com estreitas ligações a democratas de Braga e Porto, não teve, entre 1953 e 1957, atividade política relevante. Não deixou, mesmo assim, de estar presente em comícios da oposição e de assinar todos os documentos que lhe chegavam às mãos. Em abril de 1957, esteve presente em Aveiro no primeiro Congresso Republicano, retomando nessa altura a sua participação ativa na vida política da oposição, tendo dado o seu contributo nas eleições legislativas que se realizaram em novembro desse mesmo ano. As legislativas acordaram o país para a campanha presidencial que viria a ter lugar no ano seguinte. Tinoco de Faria apoiou, desde o início, o candidato Humberto Delgado, integrando a Comissão Regional de Braga de apoio ao General Sem Medo, o que lhe valeu a primeira detenção por parte da PIDE, que o manteve detido durante 19 dias. Quando regressou à Póvoa, já depois das eleições que Delgado, fruto das limitações colocadas à sua campanha e de fraudes cometidas pelo poder salazarista, acabou por perder para o apático Américo Tomás, o Dr. Chico, como carinhosamente era tratado na terra, foi recebido por uma multidão de oposicionistas que o quis abraçar. Os anos que se seguem são de extraordinária oposição à ditadura de Oliveira Salazar. Em 1961, Tinoco de Faria fez parte do grupo restrito que terminou a redação de um documento iniciado por Jaime Cortesão, intitulado Programa para a Democratização da República. Para além de ter feito parte do grupo restrito de redatores, Tinoco de Faria foi um dos 60 signatários do documento, o que lhe valeu a pronúncia criminal por crimes contra a segurança do Estado. A prisão e a acusação de crime contra a segurança do Estado não o intimidaram e o seu envolvimento na vida política tornou-se cada vez mais ativo. Nas décadas de 1960 e 70, participou em praticamente todas as iniciativas organizadas pela oposição ao regime, desde o segundo Congresso Republicano até à apresentação do Manifesto à Nação da autoria do Dr. Mário Soares. Em 1964, juntamente com o seu colega de profissão e amigo Dr. Cunha Coelho, integra a Ação Socialista Portuguesa, fundada por Tito de Moraes, Ramos da Costa e Mário Soares, e na qual milita até à sua extinção, quando a ASP se transforma em Partido Socialista. Em 1968, na sequência de uma queda que o inutilizou, Salazar é finalmente afastado do poder, sucedendo-lhe Marcelo Caetano. Nesse mesmo ano, Francisco Tinoco de Faria passa a trabalhar para a empresa hidroelétrica do Cávado, contra a qual havia patrocinado importantes ações ao longo de cerca de 15 anos. No ano seguinte, esta empresa seria alvo de uma fusão que, englobando várias outras empresas, deu origem à Companhia Portuguesa de Eletricidade, na qual o Dr. Tinoco de Faria entrou como consultor jurídico, sem contudo deixar de exercer a advocacia privada. Em 1969, é uma das figuras de proa da Ceudo, no distrito de Braga, onde teve novamente como principais parceiros Cunha Coelho, Oliveira Braga, Ferreira Salgado, Alfredo Caseiro e António Oliveira. Desta vez, a oposição manteve-se na corrida até às eleições. Mas, quer devido a obstáculos diversos colocados pelo regime à propaganda dos opositores, quer dadas as fraudes na contagem de votos, a oposição não conseguiu eleger um único deputado. Contudo, o Dr. Francisco Tinoco de Faria não desistiu de viver num Portugal livre pelo qual lutava desde os 18 anos de idade. Em abril de 1973, participa de novo num congresso da oposição em Aveiro e poucos dias depois, embora ausente na reunião que na Alemanha toma a decisão de transformar a Ação Socialista Portuguesa em Partido Socialista, é, e mais uma vez com Artur Cunha Coelho, considerado um dos fundadores do Partido Socialista, cabendo-lhe o cartão de militante com o número 29. Contudo, não é apenas na política que este homem franzino, mas inquebrantável, se envolve. Torna-se delegado à Assembleia Geral da Ordem dos Advogados pelo Círculo Judicial de Braga entre 1965 e 1971, ano em que passou a desempenhar o cargo de membro do Conselho Geral,
órgão presidido pelo bastonário Ângelo de Almeida Ribeiro e do qual, para além de Tinoco de Faria, faziam parte outros juristas brilhantes, como Vasco da Gama Fernandes, Paulo Cancela de Abreu, Carlos Lima, Francisco Sá Carneiro, Mário Raposo, Contente Ribeiro, Guilherme da Palma Carlos e Carlos Calbrandão, Francisco Salgado Zenha, Duarte Vidal e Armando Bacelar. Foi durante este seu mandato na Ordem que se realizou o primeiro Congresso dos Advogados Portugueses, cuja comissão executiva integrou por indicação dos restantes colegas do órgão. Grândola Vila Morena. No dia 25 de abril de 1974, Francisco Tinoco de Faria é acordado às 6 horas da manhã pelo toque do telefone, através do qual lhe chegou a notícia do dia inicial, inteiro e limpo, como lhe chamou Sofia de Mello Breiner, sua companheira de tantas jornadas na oposição. Tinha finalmente chegado a hora da liberdade e da democracia, escreveria Tinoco de Faria mais tarde. Foi pelo advento dessa hora que me batia a minha modestíssima dimensão durante tantos anos. Queria viver num país livre e democrático e, acima de tudo, queria que os meus filhos crescessem nesse país. E isso finalmente aconteceu. Com o coração a transbordar de alegria, é um dos democratas que se desloca a Lisboa para receber Mário Soares, vindo do exílio. De regresso a Braga, dá imediato início com Artur Cunha Coelho, Ferreira Salgado, Lopes Tavares, Agostinho Domingos e Jerónimo Louro à instalação do Partido Socialista no distrito. Quando se torna necessário fundar uma secção em cada concelho, responsabiliza-se pela do Concelho da Póvoa de Lanhoso, onde conta com o apoio empenhado de Casimiro Pinto, Adriano Sá e José Cássio Pereira Dias. De 13 a 15 de dezembro de 74, está de novo em Lisboa, onde, como delegado pelo seu distrito, participa no primeiro congresso do PS, realizado em Liberdade, sendo então eleito para o restrito grupo que compõe a Comissão Política Nacional do partido. Como velho oposicionista e fundador do PS, é convidado a integrar a lista de candidatos por Braga à Assembleia Constituinte, nas eleições que tiveram lugar em 25 de abril de 1975. Tinoco de Faria é eleito deputado, mas a carreira política nunca esteve nos seus objetivos. Por isso, assumiu sempre uma posição discreta na bancada socialista, muito embora no silêncio dos gabinetes de Sambento tenha dado valiosíssima contribuição na redação do texto constitucional, onde trabalhou diretamente com Jorge de Miranda, Vital Moreira e Amar da Costa, entre muitos outros. No dia 2 de abril de 1976, terminava com a última sessão da Assembleia Constituinte que aprovaria a Constituição da República Portuguesa, a passagem do advogado povoense pela política ao mais alto nível, pois por opção própria não integraria as listas do PS às legislativas de 25 de abril de 1976. Voltou, então, ao seu trabalho como jurista na EDP, para cujos quadros havia transitado após a fusão das várias empresas nacionais de distribuição de eletricidade, onde agora se integrou a tempo inteiro e onde trabalhou até se aposentar. Em 1989, regressou à política, desta vez à política autárquica, a pedido dos socialistas da sua terra, tornando-se candidato à presidência da Assembleia Municipal, cargo para o qual foi eleito e desempenhou durante 4 anos com sabedoria, equilíbrio e força de caráter. Em 1993, aposentou-se da EDP na situação de diretor do gabinete jurídico da empresa, depois de ao longo dos anos ter subido a pulso todos os degraus até chegar ao posto máximo. No dia em que me reformei, tomei a decisão de jamais abrir um código, escreveu muitos anos depois nas suas memórias, acrescentando: decisão que tenho mantido firmemente.
de Cristo quando ele andava pelo mundo. Cuidado, sindicato. Cristo andava pelo mundo e, em determinada altura, nos seus caminhos, encontrou um indivíduo que chorava e perguntou-lhe, naturalmente com a sua bondade: por que choras, meu filho? Porque sou cego, Senhor. Ele pôs a mão nos olhos e diz: abre os teus olhos e vê a beleza da criação. O homem abriu os olhos e vê a luz, vê a paisagem e vê o mundo. E diz: graças, Senhor. Jesus continuou o seu caminho e adiante encontrou um indivíduo que chorava também. E perguntou-lhe: por que choras, meu filho? Se eu sou paralítico, não posso mexer os meus membros, não posso andar. Jesus pôs a mão no ombro e disse: levanta-te e caminha. Vai e diz a minha verdade. E ele levantou-se e começou a caminhar. E disse: graças, Senhor. Diante de Jesus, agora tenho um bocadinho comprido, desculpa. Encontrou um outro indivíduo que chorava. Por que tem? Por que chora? Senhor, tenho um mal. Era alérgico. Foi expulso da cidade. Jesus põe a mão e diz: que a tua pele fique limpa. Vai para a cidade e diz a minha verdade. E ele vê-se de repente limpo. E finalmente Jesus encontrou outro indivíduo que chorava. E perguntou-lhe: por que choras, meu filho? Senhor, porque sou alentejano. Então Jesus sentou-se ao seu lado e chorou também.